você irá adorar o Senhor nesse momento? Não existe nada melhor do que estar diante de Deus. Pode o mundo se abalar, seguro estou em ti, seguro estou em ti. Tudo foi criado por ti, nós também para seu louvor. Quero sempre te exaltar, pois és fiel a mim, pois tu és fiel a mim. Bom é estar te servindo, com compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Bom é estar te servindo, com compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Não existe nada melhor do que estar diante de Deus. Pode o mundo se abalar, seguro estou em ti, seguro estou em ti. Tudo foi criado por ti, nós também para seu louvor. Quero sempre te exaltar, pois és fiel a mim, pois tu és fiel a mim. Bom é estar te servindo, com compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Bom é estar te servindo, com compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queremos saudar a igreja aqui presente e a igreja reunida em cada casa nessa manhã. Que o Espírito Santo de Deus, que nos aquece aqui, possa aquecer você aí também. Convido você que abra a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia, ou tão somente acompanhe a leitura da palavra de Deus, que se encontra no livro dos Salmos, capítulo 36,
versos de 5 a 9. Livro dos Salmos, capítulo 36, verso de 5 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: a tua misericórdia, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade vai até as nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são como um abismo profundo. Tu, Senhor, preserva as pessoas e os animais. Como é precioso, ó Deus, a tua misericórdia. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se de abundância a tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dá de beber. Pois em ti está a fonte da vida, na tua luz vemos a luz. Palavras do Senhor. Aleluia. Que nós, enquanto igreja, povo de Deus, nas dificuldades em que nos alcance, possamos encontrar abrigo debaixo das asas do nosso Senhor. Amém. Continuemos a louvar o nosso Deus. Cante conosco. Vem o nosso encontro, Senhor. Atende a nossa oração, Pai. Precisamos de Ti. Descansarei,
sei que és Deus. O trovão e o mar serpendo vem, sobre as tempestades eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Ah, Jesus, nós descansamos no Senhor, Deus. Quantas vezes, Pai, quantas vezes o mar realmente vem em nossa direção com ondas tão altas. Oh Deus, mas o Senhor nos faz andar sobre essas ondas, sobre essa tempestade, e basta um comando teu, Deus, e esse mar se acalma. Oh Deus, nós descansamos em Ti, em todo tempo. Nós declaramos nesta manhã que nós vamos descansar em Ti, Deus. Continuaremos firmados em Ti, Jesus, em Ti, Senhor. Oh Deus da glória, continua, Pai, a falar conosco, Jesus. A cada coração, Senhor, que está nos ouvindo nesta manhã, aonde quer, Senhor querido, que este canal chegue, Senhor, essa transmissão chegue, aonde quer que chegue, Deus, que o Teu toque, Deus, seja muito especial nesta manhã. Continua, Senhor Jesus, a usar, papai, a vida do pastor Rafa, Deus, com grande poder, Deus, a falar aos nossos corações nesta manhã, papai. Em nome de Jesus, nós abrimos, Senhor, totalmente o nosso coração, os nossos ouvidos, ó Deus, para continuar ouvindo a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos e irmãs! A partir de agora, os cultos e as mensagens também vão ficar disponíveis em plataformas como podcasts. Isso mesmo, para você ouvir onde você estiver. As plataformas disponíveis são Google Podcast, Spotify, entre outras que estão aparecendo aqui. Para você ouvir, basta acessar, pesquisar por IPI de São Caetano e escolher qual a mensagem que você quer ouvir. Essa é mais uma ferramenta que a IPI escolheu para levar a mensagem de Deus para todas as pessoas. Você que é membro da nossa igreja e que pode contribuir nesse momento com dízimos e ofertas, a gente vai disponibilizar a conta da igreja para que você faça uma transferência ou um depósito bancário. É com essa contribuição que a igreja faz os trabalhos dela e pode continuar ajudando a quem precisa. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom estarmos reunidos mais uma vez, nós aqui, você aí na sua casa, onde a igreja se faz presente. Antes de nós meditarmos na palavra do Senhor, eu quero dar um aviso, na verdade 2 avisos importantes. Nas próximas 2 semanas, nós teremos algumas participações especiais nas nossas transmissões. No próximo domingo, dia 11/10, nós teremos a participação da reverenda Ana Isaura de Souza Lima, lá da IPI de Aracaju. Ela estará trazendo a palavra para nós. Nós temos a facilidade nesse período de podermos compartilhar a palavra através dessa ferramenta e também para que a gente possa ser abençoado também por outros irmãos, né, outros pastores, pastoras. Então, no dia 11/10, no próximo final de semana, nós teremos a participação aí da nossa querida irmã reverenda Ana Isaura. No outro final de semana, no dia 18, nós teremos a participação do reverendo Ricardo. O reverendo Ricardo, que é conhecido de todos nós, foi meu professor no seminário, esteve frequentando a nossa igreja aqui por um período, e agora ele está pastoreando a primeira IPI
do Tatuapé. Então, no dia 18, o reverendo Ricardo estará conosco aqui ministrando a palavra. Nessas 2 semanas também nós teremos na quarta-feira a participação da presbítera Marlene e do presbítero Juvenil, né? Até para vocês terem também outras pessoas aí falando, né? Não enjoar só de mim, né, Lu? E só eu falando também, às vezes, né? Para a gente também ser abençoado por outras pessoas. Então, participe, compartilhe. E nós certamente seremos muito abençoados pela vida destes irmãos e irmãs que estarão trazendo a palavra de Deus para nós nessas 2 semanas, tá bom? Nós queremos, nesta manhã, hoje é uma manhã festiva, uma manhã de celebração da mesa do Senhor. Se você ainda não separou os seus elementos, separe aí o pão ou o que você tiver, suco de uva ou algum suco que você tiver, separe aí para logo mais após a meditação da palavra, nós participarmos todos juntos da mesa do Senhor. Nós queremos conversar com os irmãos nessa manhã sobre Jesus, a nossa fonte diária. Para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 4, Evangelho segundo João, capítulo 4. Nós vamos fazer 2 leituras no Evangelho de João. A primeira leitura no capítulo 4, que se encontra a partir do verso de número 11. Nós vamos ler o verso de número 11 até o verso de número 14. Então, a primeira leitura, Evangelho de João, capítulo 4, do verso 11 ao verso 14. Depois, você vai um pouquinho para frente, no capítulo 7, nós vamos ler o verso 37 a 39. Então, a primeira leitura, capítulo 4 do Evangelho de João, a partir do verso de número 11, diz assim a palavra do Senhor. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aquele que beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele, será em você, será em nós uma fonte a jorrar para a vida eterna. Agora vamos lá para o capítulo 7, versos 37 e 39. Evangelho de João ainda, capítulo 7, do verso 37 ao 39, diz assim: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito Santo até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Jesus se levantou e disse: se alguém tem sede, venham a mim e bebam. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Palavras do Senhor Jesus. Queridos irmãos e irmãs, a água. Difícil passarmos um dia sem ela, né, Márcia? Você consegue passar um dia sem água? Sem tomar banho? A água é um item essencial para a sobrevivência, não só humana, mas para a natureza, para os animais. Nós usamos água para fazer comida, nós usamos água para tomar banho, para lavar as coisas, para aguar as plantas. A água, queridos irmãos e irmãs, é essencial para o nosso corpo, é essencial para a nossa vida, mas infelizmente nós estamos acabando com ela. Há alguns lugares, você já deve ter acompanhado aí nos noticiários, há alguns lugares que já estão fazendo racionamento de água. Alguns lugares chegam a ficar 12 horas sem água. Isso porque, lógico, devido ao clima, devido ao aquecimento global, existe uma série de fatores, mas nós estamos acabando com a água. Esse bem tão precioso, tão essencial para as nossas
vidas. A água, queridos irmãos e irmãs, é a única fonte que consegue saciar a nossa sede. Você consegue matar a sede com um copo de Coca-Cola, Lu? Né? Às vezes a gente está no calor, a gente sente aquela vontade de tomar uma coca com gelo, mas ela não mata a sede. Você vai tomar, mas você vai continuar com sede, água, suco, o que seja. Mas a água é a única fonte capaz de saciar a nossa sede, de passar um soluço. A água é essencial para a nossa sobrevivência. A água, ela é um símbolo de vida. A água é vida para nós. Sem ela nós não existiríamos, sem ela não há vida. A água, queridos irmãos e irmãs, um copo de água como esse aqui, fui falar de sede, deu até sede, mas um copo de água como esse aqui, ele mata a minha sede por um determinado tempo. Não mata a minha sede para o resto da minha vida. Ainda mais um copinho desse para uma pessoa desse tamanho aqui. É pouca água até, né? Mas nós precisamos tomar água diariamente, constantemente. Os médicos dizem aí que para o nosso corpo é essencial pelo menos 3 litros de água por dia, né? No meu caso é 4,5 litros, quase 5. Né? Mas às vezes a gente passa o dia na correria, a gente está trabalhando no home office, ou a gente está indo para o trabalho e voltando, a gente lembra lá pelas 3, 4 horas da tarde, fala assim, puxa, eu não tomei água ainda hoje. Ou é só comigo que isso acontece? Né? Eu até comprei uma garrafinha para deixar do lado ali do computador, no escritório, aqui no gabinete pastoral. Mesmo assim, a Gabi está até dando risada ali, ó, eu não encho a garrafinha. A gente esquece de tomar água, né? Esse item tão essencial para a nossa vida. Mas um copo de água pequeno, um copo de água é um item indispensável para a nossa vida, mas esse copo, ele é capaz de saciar a nossa sede por um determinado período e logo após nós sentiremos sede novamente. Para matar a minha sede, eu preciso de muita água mesmo. Nós precisamos de água constantemente, diariamente, em todo o tempo. Principalmente nesse tempo tão seco, nesses 40 graus que nós estamos vivendo nesses dias. E assim como nós necessitamos de muita água para matar a sede e ter vida, assim é a nossa vida cristã, quando nós trazemos para a nossa vida junto com Jesus. Sem Jesus, queridos irmãos e irmãs, sem a presença daquele que é a fonte genuína para as nossas vidas, nós agonizamos num sofrimento de sequidão. Assim, sem Jesus, nós agonizamos num sofrimento sem vida, secos. Mas com Jesus, que é a fonte de água viva, tudo é diferente. Temos vida e vida em abundância. Encontramos, entrando no texto que nós lemos, no capítulo 4, nós encontramos ali Jesus à beira de um poço, cansado e com sede. Aquele que era o próprio Deus, em sua condição humana, experimentou as mesmas sensações que nós experimentamos. Sentia as mesmas necessidades que nós experimentamos. Aquele que era capaz de multiplicar os pães e transformar a água em vinho, é visto agora cansado e com sede na sua mais pura humanidade, mostrando que apesar de Deus, ele também era homem, também era um ser humano e sentia as mesmas necessidades que nós. Jesus estava caminhando embaixo de um sol, talvez ali muito forte, e ele sentiu sede e parou naquele poço. A viagem era longa, uma rota do sul para o norte, da Judeia para a Galileia. Jesus teria que passar inevitavelmente pelas terras de Samaria, terras que graciosamente, pela bênção de Deus, pela provisão de Deus, pelo cuidado de Deus, pela soberania de Deus, terras que estavam graciosamente inseridas na rota messiânica, na rota de Jesus. E Jesus passou por aquele caminho, porque aquele caminho era mais curto, e Jesus decidiu ali passar por Samaria. E no meio do caminho desértico havia um poço. Havia um poço no meio daquele caminho, e o poço era o poço de Jacó. Jesus está ali no poço, uma mulher samaritana se aproxima, carregando um cântaro vazio, e ele pede água para aquela mulher, que fica surpresa, assustada, espantada, porque jamais um judeu conversaria com um samaritano, ainda mais uma mulher, segundo o contexto ali da época, onde a mulher era
marginalizada pela sociedade. Jesus nos mostra de maneira espetacular, queridos irmãos e irmãs, como um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã deve agir. Com educação e respeito, Jesus pede: dá-me um pouco de água, dá-me um pouco da sua água. O que Jesus faz aqui, queridos irmãos, com essa simples frase, pedindo um copo d'água, Jesus abre um diálogo, abre o espaço para restauração e reconciliação. Jesus quebra as barreiras da sociedade da época e nos ensina em ação, mostrando ali em ação prática, que o amor de Deus não pode se represar, não pode ficar represado por causa das diferenças religiosas ou culturais, ou por brigas do passado como os judeus e samaritanos viviam. Tampouco por causa da cor, da raça, sendo homem ou mulher, branco, negro, crianças e adultos, todos estão envolvidos no amor de Deus através de Jesus Cristo. Em Jesus Cristo nós somos um. E com essa simples frase, para introduzir a conversa, o Senhor Jesus quebra todas essas barreiras. Pensando que Jesus estivesse talvez falando da água natural, apesar de que ele estava, a mulher argumenta que o poço é fundo e ele não tem como tirar a água dali, se ele era maior do que Jacó. Mas Jesus não está falando, queridos irmãos e irmãs, apenas da água do poço, e nem de qualquer água obtida por esforço humano, porque somente Jesus pode nos oferecer a saciedade completa. Somente Jesus é a fonte genuína que nos mata a sede por completo. Jesus está falando da eternidade. A mulher olha para as dificuldades, a mulher avalia as dificuldades, a profundidade do poço, o esforço e as técnicas necessárias para obter aquela água. Jesus fala da dádiva de Deus que recebe pedindo a pessoa certa, a Ele. A mulher pensa em soluções pontuais e passageiras, mas Jesus está falando de algo definitivo, da vida eterna. Vivemos em um mundo, queridos irmãos e irmãs, se nós olharmos não só por esses últimos meses que nós estamos enfrentando a pandemia e que as coisas da sociedade têm saltado aos nossos olhos, mas desde antes da pandemia, se nós olharmos, nós vivemos em um mundo seco. Vivemos em um mundo que infelizmente as pessoas estão à procura dessa água, mas em fontes erradas, em fontes que não são Jesus. E cabe a nós, como cristãos e cristãs, cabe a nós, a cada um de nós, a cada um de vocês que estão em casa hoje, sendo igreja, fora da igreja, cabe a nós a responsabilidade e o dever como missão que o próprio Jesus nos deixou, de compartilhar a fonte genuína da água da vida eterna. O ser humano que busca matar a sua sede, guiando-se apenas pela sua razão, buscando trilhar os seus próprios caminhos, queridos, não irá chegar a lugar nenhum. Jesus não pode saciar a sede de uma alma que se opõe a Ele, que não busque a sua presença, ou que busque felicidade em outras fontes, que não matarão a sede. E o triste nessa história toda é que até aqueles que se dizem cristãos, até aqueles que se dizem seguidores de Jesus, estão vivendo, buscando o sentido para suas vidas em fontes erradas. Até mesmo aqueles que se dizem cristãos, que já beberam dessa água, estão secos, ríspidos. O nosso mundo, queridos irmãos e irmãs, está seco e sem vida. As pessoas se tratam com diferença, ou melhor, com indiferença. Desrespeitam diferente, não sabem mais o que é viver a empatia e a compaixão. E essas coisas foram evidenciadas agora nesse período de pandemia que nós estamos vivendo. Mas Jesus, Ele descreve que de dentro de cada cristão, que de dentro de mim, que dentro de você, dentro de cada um de nós, de quem bebe da água que Ele oferece, nós seremos como uma fonte de água viva. Mas o que nós estamos fazendo, queridos irmãos e irmãs, para regar, para espalhar essa água em nosso mundo que nós estamos vivendo?
Como nós estamos regando o mundo seco que nós estamos vivendo com a água viva que está em nós? Como temos feito isso? Ou melhor, será que temos feito isso? Não importa o quão árido esteja ao nosso redor, não importa o quão seco esteja ao nosso redor, o quanto as dificuldades estejam sobre nós, não importa o quanto dificultoso esteja o nosso momento, dentro de nós há a fonte de crescimento, dentro de nós há uma fonte de crescimento espiritual. O Espírito Santo que está em nós faz fluir de nós rios de água viva para enfrentarmos as nossas dificuldades. Mas será que nós realmente entendemos o que Jesus está querendo nos dizer e o que ele disse aos judeus, e nós vamos ver daqui a pouco? Será que nós realmente entendemos o sentido de sermos rios de água viva e de ser uma fonte a jorrar para a vida eterna? Será que nós entendemos esse significado? Será que nós também, queridos irmãos e irmãs, entendemos de onde vem a fonte, de onde vem a água que está em nós? Será que a água ela flui de nós porque nós cremos? Ou será que a água flui do Espírito Santo que por meio de Jesus nos enche a cada dia? Faço essa pergunta porque nós vemos muitas vezes que a ordem é invertida. Que as coisas se invertem na ótica humana. E nós vamos conversar sobre isso. Quando nós olhamos para o capítulo 7 do Evangelho de João que nós lemos, Jesus ainda está na Galileia, pois estava com medo dos judeus que queriam matá-lo, pois durante a festa em Jerusalém, Jesus curou um homem paralítico num dia de sábado, e isso gerou uma onda de perseguição contra Jesus, conforme capítulo 5 de João, verso 16. Agora outra festa se aproxima, a festa dos tabernáculos, verso 2 do capítulo 7. E Jesus, como cumpridor da lei, deveria frequentar as festas religiosas do seu povo ali no templo. O povo de Israel celebrava 3 festas anuais: a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos, a qual é citada no texto que nós lemos no capítulo 7 de João. A festa dos tabernáculos tinha como objetivo fazer com que o povo se lembrasse, com que o povo relembrasse o tempo em que morou em tendas durante a peregrinação pelo deserto, e que Deus o sustentou ali, após haver tirado o povo da escravidão do Egito. Então a festa dos tabernáculos era para relembrar o cuidado de Deus, que durante a peregrinação, enquanto o povo morava em tendas, peregrinando pelo deserto, o Senhor esteve cuidando deles. Um pouco para trás, o texto nos relata que os irmãos de Jesus queriam que ele fosse aonde o povo estava, pois diziam que se alguém quer ser reconhecido, deveria ir aonde o povo estava, onde estava lotado, principalmente nas festas como a dos tabernáculos, que tinha muita gente. E Jesus deveria fazer o mesmo, segundo os seus irmãos, e nós vemos isso no verso 3 e no verso 4 do capítulo 7. Mas nós sabemos que Jesus não era assim. Ele responde aos seus irmãos que o seu tempo ainda não havia chegado. Mas quando, já passado alguns dias da festa, quando os irmãos de Jesus já estavam lá, Jesus vai em segredo, sem visibilidade, cumprindo a sua missão com sabedoria. E quando a festa já estava pela metade, conforme nós lemos no texto, Jesus foi ao templo e começou a ensinar o povo, conforme o verso 14 do capítulo 7. Quando a festa já estava pela metade, Jesus vai em segredo, porque Jesus não queria visibilidade, Jesus não queria ser reconhecido como rei, ele queria transformar vidas com a palavra, com os seus ensinamentos, de uma maneira humilde, servindo, porque o próprio Filho do Homem não veio para servir, não veio para ser servido, mas veio para servir, disse o próprio Jesus. E nos versos que nós lemos, a partir do verso 37 até o verso 39, era o último dia da festa. E o último dia da festa era o auge da festa. Era o ponto principal da festa, era onde a festa bombava, como se diz. O momento mais aguardado pelo povo, porque segundo a tradição judaica, essa festa, no final, havia uma cerimônia da libação da água, ou seja, os sacerdotes, no último dia, faziam uma procissão entre o tanque de Siloé,
aproximadamente 7 vezes eles faziam isso, até as escadarias e o altar do templo, onde eles jogavam a água sobre o templo. Jogavam a água pelas escadarias, pelo templo, pelo altar do templo. E essa cerimônia, queridos irmãos e irmãs, era uma recordação das bênçãos outorgadas em seus antepassados no deserto. Uma alusão também à água que jorrou da rocha quando Moisés, irritado, bateu o cajado sobre ela e provisionou água para o povo. E foi no meio de toda essa festa, no último dia, provavelmente no intervalo entre uma procissão e outra dos sacerdotes, porque eles faziam isso 7 vezes, Jesus se pôs no meio deles, o texto diz, e em alta voz, gritando em alta voz, para que todos ouvissem, Jesus disse: se alguém tem sede, venham a mim e bebam. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão águas vivas, fluirão água viva. Jesus estava, queridos irmãos, ali naquele momento, se revelando como a rocha de onde flui a água que nós precisamos. Ele é a rocha que sustenta a nossa vida, Ele é a rocha que devemos fundamentar a nossa vida, a nossa família, a nossa existência. É dele que vem toda a fonte que nós precisamos para enfrentar as nossas dificuldades. É dele que flui a água que nós precisamos para matar a nossa sede. Em sua carta aos Coríntios, capítulo 10, do verso 1 a 4, o apóstolo Paulo disse o seguinte: ora, irmãos, não quero que vocês ignorem o que os nossos pais estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar, e que todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. A pedra era Jesus. É Jesus, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Ele é a rocha que sustenta a nossa vida, Ele é a rocha que sustenta a sua família, Ele é a rocha que nos traz a água para nos tirar da sequidão dos nossos problemas. Somente Jesus pode preencher por completo o vazio do nosso coração. Somente Jesus pode preencher o vazio da nossa existência. Somente Jesus, queridos irmãos e irmãs, preenche a nossa vida por completo e nos faz transbordar como rios de água viva. E esse vazio é preenchido ainda hoje pela presença do Espírito Santo que está em nós. O Espírito Santo é quem nos faz transbordar. O Espírito Santo hoje, pela presença de Jesus, é quem nos faz transbordar como rios de água viva onde estivermos. Os rios de água viva representam a vida que o Espírito Santo nos dá. Quando aceitamos Jesus como Salvador, como único e suficiente Salvador das nossas vidas, o Espírito Santo se torna como uma fonte de água dentro de nós, enchendo-nos com o amor de Cristo, com o amor de Deus e o poder de Deus, a graça de Deus, a compaixão, tudo aquilo que evidencia a vida de um verdadeiro cristão em meio a um mundo seco, ao qual esse que nós vivemos. Então, se você crê em Jesus, se você tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, deixe com que o Espírito Santo faça jorrar água de você, para que você derrame a graça, o amor, a compaixão, a empatia, a paz, tudo aquilo que no mundo tem precisado nos dias de hoje. Deixe Ele usar a sua vida de forma sobrenatural, meu irmão, minha irmã. Nós somos cristãos e cristãs, pequenos cristos nessa terra, e devemos viver como tal. Só que é preciso fazer uma observação que quase nunca a gente faz. Porque a gente quer parar por aqui. Aí é bênção, é êxtase. Mas há uma observação importante que a gente precisa fazer. Quando nós cremos em Jesus e pela presença do Espírito Santo, nós somos invadidos com a água viva e viveremos então numa vida abundante, jorrando águas. Isso não significa que nós viveremos saciados eternamente. Não agora, enquanto estivermos nesse mundo. Nós viveremos assim somente quando Jesus voltar e nos levar para a morada celestial. Mas enquanto nós estivermos neste mundo, nós precisamos buscar a fonte genuína e verdadeira para saciar a nossa sede dia a dia.
Assim como nós precisamos tomar água todo dia, assim como nós precisamos nos alimentar todo dia, nós precisamos buscar, ir de encontro à fonte, buscar a presença, alimentar a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, todos os dias. Através da leitura bíblica, através da oração, através de uma vida devocional, uma vida de intimidade com Deus, onde Ele vai nos alimentar e a cada dia nos encher com mais água, para que a gente transborde e transforme o mundo em que nós vivemos. Nós não podemos, queridos irmãos e irmãs, nos vislumbrar os nossos olhos com o evangelho que tem sido pregado por aí, que nos diz que ao crer em Jesus, nós nunca mais teremos sede. Que crer em Jesus, pelo contrário, a sua vida vai ser diferente, próspera, cheia de riquezas, e você não terá mais dificuldades. Até parece certo, porque afinal essas foram as palavras de Jesus, a mulher samaritana no poço: quem beber dessa água nunca mais terá sede. Mas do nosso interior, queridos irmãos e irmãs, só fluirão rios de água viva se Jesus for a nossa fonte diária. Se diariamente nós fecharmos a porta do nosso quarto, tivermos intimidade com Deus, tempo a sós com Deus, nós não podemos achar que uma vez diante da fonte, nós nunca mais teremos sede, nunca mais enfrentaremos dificuldades nas nossas vidas. Se você conseguir beber um copinho desse de água e nunca mais ter sede, mas nós sabemos que não é assim. E da mesma forma é a nossa vida. Da mesma forma é a nossa vida. Nós não podemos achar que é somente hoje o dia de nos alimentarmos da presença de Jesus através da mesa, como nós vamos fazer. Nós não podemos achar que é somente hoje o dia de nos alimentarmos com a presença de Jesus através dos elementos da ceia. E o restante do mês eu não procuro mais Jesus. Não converso mais com Ele, não me alimento da fonte. O pão e o cálice que nós vamos celebrar hoje, relembrando o sacrifício de Jesus, é para nos fortalecermos, para continuarmos dia a dia nos alimentando da verdadeira fonte das nossas vidas. Assim, queridos, para usufruir dessa água, para nós nos usufruirmos da água viva, é necessário ir ao encontro de Jesus diariamente. O Senhor Jesus disse: se alguém tem sede, venham a mim e beba. Se alguém está cansado, sobrecarregado, venham a mim e eu vos aliviarei. Só que esse beber não é um ato único, esse beber é progressivo, deve estar junto com a fonte da água viva que é Cristo diariamente. Nós devemos estar juntos com Cristo diariamente, porque ninguém pode beber da água da vida estando distanciado da fonte. Você não sacia sua sede apenas imaginando um copo d'água, mas apenas tomando a água. Tal pessoa pode tornar-se como Pedro, se nós vivermos assim, achando que a gente pode matar a nossa sede e viver as bênçãos de Deus, sem estar nos alimentando diariamente com Ele. Nós podemos nos tornar como Pedro descreve em 2 Pedro capítulo 2, verso 17, quando ele fala ali dos falsos profetas, como uma fonte sem água. Qual o significado de você olhar uma fonte bonita e ela não tiver água, Lu? Por esse fato, eu perguntei no início, será que nós realmente entendemos o sentido de sermos uma fonte a jorrar? De carregar em nós a fonte de água viva? Queridos irmãos e irmãs, nós estamos passando e iremos passar por dificuldades. Isso não significa que a fonte secou, ou que nós não temos mais acesso a ela. Nós temos livre acesso à presença do Pai. Você tem livre acesso à presença de Jesus através do Espírito Santo, para que Ele encha a sua vida todos os dias, para que Ele lhe fortaleça, para que Ele direcione a sua vida diante das suas dificuldades. Nós estamos passando, iremos passar por momentos de dificuldades, como esse que nós estamos enfrentando, e talvez enfrentaremos momentos de dificuldades que não temos como provisionar, como imaginar quais serão. Isso não significa que a fonte secou, que nós não temos mais acesso a ela,
mas significa que diante das nossas dificuldades, que diante das dificuldades que você ainda vai enfrentar, ou as que você esteja enfrentando neste momento, o rio de água viva está em nós por meio do Espírito Santo e fluirá e irá nos conduzir no meio delas. Além disso, quando nós nos alimentamos com a presença de Jesus diariamente e de forma verdadeira, que por meio do Espírito Santo mata a nossa sede por completo, nós entendemos um fator fundamental na nossa vida cristã. Quando nós cumprimos esse papel de diariamente nos alimentarmos da fonte, para que através do Espírito Santo o Senhor Jesus nos encha, nos faça transbordar como rios de água viva, enfrentando as nossas dificuldades, nós também entendemos um fator fundamental na vida do cristão e da cristã. Ter um rio de água viva fluindo em nós, queridos irmãos e irmãs, é entender que enquanto eu tenho a minha sede saciada, enquanto eu estou desfrutando de uma vida abençoada, nadando de braçada, mas o meu irmão passa dificuldades, que água viva é essa que flui de dentro de mim? De qual fonte eu estou me alimentando? Não é de Jesus. Porque se nós nos alimentamos da verdadeira fonte, e através do Espírito Santo, de uma maneira verdadeira, íntima, nós somos invadidos pela água, nós entendemos que nós precisamos ajudar, saciar, ser um elo na vida daquele que tem passado dificuldade. Em 1 João capítulo 3, verso 17, nós lemos: ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê o seu irmão passar dificuldades, passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como pode jorrar, então, queridos irmãos e irmãs, a água viva de nós, se nós não amamos o nosso próximo e nós fechamos o nosso coração quando vemos alguém passando dificuldades? Isso é sinal que a nossa fonte secou, que nós não estamos nos alimentando de Jesus diariamente. Jesus nos diz que nós só teremos acesso ao rio de água viva, assim como o povo de Israel no deserto, que recebia o maná dia a dia, menos no sábado. Nós receberemos a água viva somente, receberemos o pão vivo que nos alimenta dia a dia, se nós o buscarmos ele dia a dia. Jesus nos diz que nós só teremos acesso ao rio de água viva, se nós formos até ele. O Senhor Jesus faz um convite: se você tem sede, venha a mim. A palavra de Deus em Jeremias nos diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Por isso eu preciso a cada dia me colocar diante daquele que é a fonte verdadeira, que através do Espírito Santo nos fortalecerá e fará fluir de nós a água que nós usaremos para regar o amor de Deus nesse mundo caído que nós vivemos. Nós manifestamos a graça invisível de Deus, nós tornamos a graça de Deus visível. Nós fluímos rios de água viva dentro de nós, quando nós damos a mão para aquele que está passando necessidade. Não só quando as nossas necessidades são supridas, mas quando nós somos um elo da graça de Deus na vida dos nossos irmãos e irmãs, na vida do nosso próximo. É tempo de se aproximar, queridos irmãos e irmãs, da fonte de água viva e saciar toda a secura que temos enfrentado nesses dias, e deixar que o Espírito Santo nos transforme em um manancial de água a jorrar para a vida eterna. Precisamos viver o que Jesus nos ensina, precisamos nos abastecer sim da água viva, mas mais do que isso, nós precisamos vivê-la e sermos um exemplo como o próprio Senhor Jesus foi. Precisamos viver Jesus e sermos verdadeiros adoradores ao qual o Pai procura. E viver intensamente o exemplo de Jesus em nossas vidas. Amar as pessoas, se relacionar com as pessoas, jorrar a água que está dentro de nós. Assim como alimento é para o corpo, queridos irmãos e irmãs, assim como a água é para a vida, assim a palavra de Deus é para a nossa alma. Se não nos alimentarmos dia a dia da presença do Senhor, a nossa fé esfriará.
Nós precisamos viver o que Ele nos diz. Precisamos nos alimentar da presença de Jesus, ou então nós vamos morrer de sede. Aquela mulher samaritana cheia de problemas, pecado, marginalizada pela sociedade, ela foi alvo do amor e do abraço de Jesus. Ela bebeu da água viva e aceitou viver o que Jesus ofereceu. Ela foi confortada, ela foi perdoada, ela foi fortalecida, ela foi animada. E do mesmo modo nós, eu e você, todos nós, você aí agora, igreja, fora da igreja, nós precisamos fazer isso no mundo em que nós vivemos, com os seus vizinhos, com as pessoas que trabalham com a gente, com o mundo que está ao nosso redor. Nós precisamos, queridos irmãos e irmãs, fazer isso urgentemente. Aproveitar esse tempo que nós estamos vivendo, de dificuldades, sim. De tristezas, sim. Mas nós precisamos ser instrumentos nas mãos do Senhor. Nos alimentar da presença dEle, para que dentro de nós possa fluir rios de água viva. Que o Espírito Santo que está em você, que o Espírito Santo que habita em você, possa usar a sua vida de uma maneira sobrenatural. Amém? Nós iremos participar da mesa do Senhor agora. E este é o momento onde nós não só vamos relembrar o sacrifício de Jesus que nos deu a vida, mas nós iremos relembrar que Ele é a fonte de todo o nosso saber, que Ele é a fonte que mata a nossa sede e nos direciona ao mundo para ser um canal pluvial nas mãos dEle. Seja um canal de bênção, seja um canal nas mãos do Senhor Jesus, que ao comer do pão, que ao beber do cálice, você se sinta fortalecido e preenchido da presença de Jesus, para que Ele possa usar a sua vida, onde quer que você estiver. Amém? Que Jesus seja a fonte genuína para as nossas vidas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos participar da mesa do Senhor agora, vamos nos alimentar do pão, vamos beber do cálice, nos fortalecer diante da fonte verdadeira, diante da fonte que sacia a nossa vida, que nos enche de esperança, que nos tira tudo aquilo que nos distancia da presença dEle, todo egoísmo, toda falta de amor, toda falta de empatia é retirada com a presença de Jesus nas nossas vidas. Que ao beber do cálice, que ao comer do pão, você se sinta invadido pela presença do Senhor. E que o Espírito Santo faça jorrar sobre você e através de você rios de água viva. Amém? Nós vamos orar neste momento. O presbítero Luciano está aqui conosco hoje. E ele irá orar consagrando os elementos. E aí na sua casa, onde você estiver, você ore conosco, junto com o presbítero Luciano, consagrando os elementos que você tem aí, para que juntos a gente possa nos alimentar da fonte, preencher a nossa vida com Jesus nesta hora. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, quero nesse momento, Pai, te pedir perdão pelos meus pecados, para que, perdoado Deus, possamos nos aproximar da mesa do Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos convida para celebrar juntamente conosco. A exemplo de Jesus, que tem sido a nossa fonte inesgotável, Senhor, a água que sacia a nossa sede. Queremos santificar esses elementos, agora transformando-os em símbolo espiritual, Pai. E ao tomarmos do suco e ao comermos do pão, Deus, por favor, sara as nossas feridas, mata a nossa sede, mata a nossa fome de pregar as boas novas de salvação àqueles que não te conhecem,
para que, a exemplo de nós, eles sejam também, Senhor, saciados pela água que é Jesus, por essa fonte que não cessa. Nós te louvamos, Senhor. Abençoa as famílias em cada lar nesse momento, que elas sejam igualmente abençoadas pelo Teu Espírito. Essa é nossa oração, Senhor, que faço no nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero, apenas a título de instrução, assim que eu fazer aqui aquilo que é de costume durante a ceia, você que está aí na sua casa, você que está sozinho, ou você que está com a sua família, você pode pegar os elementos junto comigo e consagrá-los ao Senhor, dar graças ao Senhor, para que Ele também esteja alimentando você aí na sua casa. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, na noite em que Ele estava reunido com os discípulos, fazendo aquilo que era de costume entre eles, comendo, conversando, tendo vida, manifestando a vida, sendo humano, partilhando da vida uns dos outros. O Senhor Jesus, na última noite em que eles estavam reunidos, sabendo que seria traído e entregue para cumprir a sua missão, o Senhor Jesus então Ele instituiu a Sagrada Eucaristia, a Santa Ceia. E naquele momento Ele pegou um pão, e tendo dado graças ao Pai, partiu e disse: este é meu corpo, que será quebrado em favor de vós. Tomai e comei dele todos. E de semelhante modo, o Senhor Jesus tomou o cálice da nova aliança, e tendo dado graças ao Pai, disse: este é meu sangue, que será derramado em favor de vós. Tomai e bebei dele. E não beberemos mais desse cálice juntos, até que eu volte, e um dia cearemos juntos na presença do Pai. Amém? Nós vamos aqui agora nos servir, eu e o presbítero Luciano, e você também pode servir aí seus familiares. Se você estiver sozinho, se sirva, se alimente, se renove, se encha da presença do Senhor Jesus, para que Ele use, para que Ele fortaleça, para que Ele traga esperança e renovação para a sua vida e para a sua família. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Antes de nós orarmos, agradecendo ao Senhor pelo privilégio de participarmos da mesa, antes de orarmos, encerrando a nossa celebração, quero compartilhar com os irmãos que nesta semana alguns irmãos fizeram aniversário e é motivo de festa para nós. Vamos louvar e engrandecer ao Senhor por estes irmãos. O Luciano e a Isa completaram 23 aninhos, né, Lu? 23 anos
de matrimônio, 23 anos de casado. E nós queremos orar, agradecendo a Deus por esses 23 anos de união, de bênçãos, de lutas, sim, né? Mas certamente fortalecidos pela fonte, que é o Senhor Jesus Cristo. E nós queremos também agradecer a Deus pela vida da dona Alda, que no dia 1/1/10, completou 98 anos, né? Estive com ela e eu disse, rumo ao 100, dona Alda. E ela disse, com a graça de Deus, eu hei de chegar lá. Então nós queremos louvar a Deus pela vida da dona Alda, que completou 98 anos. E nós queremos também louvar a Deus pela vida do Lucas Sugino, filho do nosso irmão presbítero Edson, que também completou mais um ano de vida na data de ontem. Queremos orar também no começo da semana, presbítero Luiz, o senhor Oscar Vieira da Maia também aniversariou, o Adão Messias também aniversariou. E hoje o Marcos, né, o Marcos Bento também fez aniversário no dia 20. E hoje, na data de hoje, a dona Alzira está completando mais um ano de vida. Então nós queremos transmitir os nossos parabéns, né, muitas felicidades para a dona Alzira, que é um exemplo para nós, né, de persistência, um exemplo para nós, né, da presença de Jesus ali na vida dela para com a família. Então, dona Alzira, que Deus continue abençoando a senhora, usando a senhora, né, para a glória de Deus. Vamos orar, encerrando a nossa celebração, e depois nós teremos ainda mais um cântico, mais um louvor para louvarmos juntos, encerrando assim a nossa celebração. E nos vemos domingo que vem na nossa escola dominical. Quarta-feira, né, temos o culto com a presbítera Marlene, né, que vai certamente nos abençoar muito através da palavra. E no domingo a presença virtual, né, da nossa irmã reverenda Ana Isaura. Oremos. Obrigado, Pai, por este tempo. Obrigado, Pai, pela Tua presença. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio de participarmos mais uma vez da mesa do Senhor Jesus. Ó Pai, que este pão e este cálice que nós comemos e bebemos hoje possa, Senhor, nos fortalecer, para que, Senhor, através da Tua presença, através do Espírito Santo, nós possamos cumprir a Tua palavra, cumprir aquilo que ouvimos nesta manhã, de sermos, ó Deus, rios de água viva, para que possamos transbordar, ó Pai, a Tua graça, o Teu amor no mundo em que vivemos, ó Pai. Um mundo que tem estado tão seco, um mundo, ó Pai, que tem estado tão ríspido, ó Deus, tão cheio de maldade, ó Pai, sem amor, sem empatia, sem solidariedade. Que nós, ó Pai, possamos andar na contramão deste mundo, renovar a nossa mente com a Tua presença, que é a fonte genuína para as nossas vidas, e possamos transbordar, ó Pai, sermos rios de água viva nas Tuas mãos, neste mundo em que vivemos, ó Pai. Abençoe cada irmão, cada irmã aqui, Senhor, cada família aqui representada, que o Senhor continue, ó Pai, a abençoar, que cada igreja, ó Pai, reunida em casa, continue sendo, ó Pai, um canal de bênção, sendo uma fonte de água viva, ó Pai, onde cada família está, ó Deus. Nós louvamos o Teu nome, ó Pai, engrandecemos o Teu nome, pela vida do presbítero Luciano e da Isa, que completaram 23 anos de casados. Ó Pai, obrigado pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua provisão, ó Pai, que tem sustentado os Teus filhos até aqui, ó Pai. Que o Senhor continue a abençoá-los, a sustentá-los como casal, sendo bênção, ó Deus, nas nossas vidas, e que eles continuem, ó Pai, sendo rios de água viva nas Tuas mãos. Louvamos o Teu nome, ó Pai, pelos aniversariantes, em especial pela dona Alzira, que está aniversariando hoje, que ela continue sendo, ó Pai, abençoada, sustentada e fortalecida, ó Deus, por Ti, em nome de Jesus. Louvamos o Teu nome pela vida da dona Alda, que completou, ó Pai, 98 anos de vida, de história. Que ela continue, Pai, sendo abençoada, sustentada e fortalecida por Ti, ó Deus, e como ela mesmo falou, ó Deus, que pela Tua graça ela possa chegar ao centenário para a honra e a glória do Seu nome, ó Pai. Te louvamos pela vida do Lucas, pela vida do Luiz, pela vida do Marcos, do Marquinhos, ó Pai, do Marcos Bento, pela vida do seu Oscar, pela vida do Adão, que também aniversariaram, ó Pai, no decorrer desta semana. Que o Senhor continue, ó Pai, a derramar da Tua bênção, da Tua paz, da Tua graça, da Tua provisão sobre a vida dos Teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus.
A nós, ó Pai, nos despeça com Tua paz, com Tua graça, que tenhamos um restante de domingo abençoados, ó Pai, uma semana, Senhor, onde dificuldades, onde lutas possam aparecer e deverão aparecer, mas que nós possamos nos lembrar da fonte, que nós possamos nos lembrar, ó Pai, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, está em nós, que nós possamos, ó Pai, nos colocar diante de Ti, para que o Senhor, ó Pai, nos ensine, nos direcione, nos capacite a vencê-las, para, Senhor, que através de nós continue a fluir rios de água viva, para jorrar a vida eterna, ó Deus. Cuide de cada um de nós, abençoe os Teus filhos e filhas que estão enfermos, que estão acamados, vítimas desta doença, do coronavírus ou não, aqueles que estão se recuperando, ó Deus. Que o Senhor continue, ó Pai, colocando a Tua mão santa, curadora e restauradora sobre a vida dos Teus filhos e filhas, em nome de Jesus, ó Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por tudo ainda que o Senhor fará, porque as Tuas bênçãos, ó Pai, são insondáveis para nós. Apesar das dificuldades, podemos dizer que o Senhor até aqui tem nos ajudado, tem feito grandes coisas por nós. Por isso nós estamos alegres na Tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Perdoa-nos, ó Pai, porque muitas vezes a gente se afasta da fonte e a gente começa a viver uma vida seca. Mas que pela Tua graça, pelo Teu amor, o Senhor nos renova, porque as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Recebe a nossa oração, pois fazemos isto em nome de Jesus. Amém e amém. Recebeis a bênção? E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a comunhão e o poder do Espírito Santo estejam com todos os irmãos e irmãs e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face desta terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofreu por meus pecados. Surgiu e vivo com o Pai está. Canta comigo, igreja! Porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, Senhor, mas eu bem sei que a minha vida
você teremos vitória. Terei vitória. Verei na glória do meu Jesus que vive está. Por quê? Porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Por quê? Porque Ele vive. Obrigado, Jesus.